Porque vamos dar uma salva de palmas pro Jeff Bezos, que caiu de posição de pessoa mais odiada no mundo para o Elon Musk. Parabéns, Elon Musk. Agora tá contigo essa bola, hein? Rinha de bilionário, quem anima? Fala, seus Ana Maria Braga de Dredd, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não sabe se entrou num loop infinito de 2020. Então, chega mais Clay, chama o ferreiro Dodô, nessas suas palavras Rafiki, e ajusta esses hábitos alimentares Matoca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast 2021, minha gente. Ao meu lado, fala, Matoca. Como vai você? Como vai Barbacena? A Barbacena vai num tempo meio maluco aqui. Acabou de chover, mas vai sair um sol. E tô aqui comendo uma parmegiana de frango, já que fui tolhido do meu direito de comer uma parmegiana de tilápia pelo Rafik. E sempre passar aqui e dar aquele recadinho, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, pessoal. Facebook, Instagram, Twitter, Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, e no Twitter, Tailgate Zone _BR. Também dá uma passada no YouTube, a gente tá fazendo lives, assim, mais de uma por semana praticamente. E umas lives muito, muito bacanas. Essa última dos playoffs, do início dos playoffs, muito boa. Então, dá uma passada, dá um confere lá. Pra te chamar, Rafik, eu tenho que começar com a seguinte frase. Parmegiana de tilápia é um sacrilégio, assim como ketchup na pizza. Sem a menor... Oba, meu povo, mas sem a menor dúvida. Como eu falei já na live de sexta-feira, eu amo tilápia, eu amo parmegiana, mas parmegiana de tilápia não dá, não casa, não combina. É ketchup na pizza, e olha que eu sou carioca, hein? Mas eu odeio ketchup na pizza, nesse ponto eu sou bem paulista. Aliás, eu sinto uma falta de pizza boa no Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Depois que comi pizza em São Paulo, nunca mais achei boas pizzas do Rio de Janeiro. Mas falo com vocês com alegria que só aquela pessoa que ganhou a sua liga de fantasy na NFL pode falar e está comendo a torta da comemoração até hoje. A torta da comemoração, conhecida também como quindão, correto? Corretíssimo. Afinal de contas, o head coach que ganhou a liga de fantasy está numa dieta de zero lactose e é a única torta que ele pode comer. Ai, gente, então, o que eu queria começar falando que esse é o primeiro podcast de 2021, hein? A gente teve uns dias aí de folga, espero que vocês tenham aproveitado as folgas aí de não gravar podcast, eu aproveitei bastante as folgas de não editar, mas eu queria perguntar se vocês estão prontos para essa segunda temporada de 2020, que começou pegando fogo nos Estados Unidos e já começou abrindo a lista das coisas tristes do ano, né, Rafik? Com o Lasorda, Tommy Lasorda, faleceu na última quinta-feira. Infelizmente, já começamos, né? 2020.2, né? Na primeira semana do ano já morreu o primeiro Hall of Fame do beisebol, o grande manager do Dodgers, Tommy Lasorda. Uma pena que o Fernando não esteja aqui, porque ele poderia falar até muito mais do Lasorda do que eu, mas se ano passado já teve recorde de mortes de Hall of Famers no mesmo ano no beisebol, eu temo por 2021, que já começou com a morte na primeira semana, né? Por outro lado, assim, não estou falando de ninguém que sei que era novinho, né? Vamos aqui também, não sei se foi de Covid ou não, até onde eu sei, a causa da morte não foi divulgada, mas ele já tinha 93 anos, né? Foi uma parada cardiorrespiratória, Rafik. Parada cardiorrespiratória, então, bom, pode até ser consequência de Covid, mas não sabemos, não foi dito. 93 anos pode ser qualquer coisa, né, gente? Vamos ser sinceros, que não viveu, não dá, né? Mas que a família tenha conforto e vamos torcer para que não tenhamos tantas mortes de Hall of Famers como nós tivemos ano passado. Fala, patrãozinho. Fala, galera que tá ouvindo o Zonecast. Cara, pra mim, torcedor dos Dodgers,
A figura do Lasorda é a figura do bom velhinho, né? As últimas imagens que a gente tem dele é daquele cara sentado ali logo atrás do home plate, acompanhando sempre os jogos dos Dodgers, não à toa, né? Ele disse que sangrava o azul Dodger, de tão fanático e tão integrado ao time que ele estava. Mas o Lasorda foi um cara que dedicou 71 anos da sua vida, né, dos 93 anos dele, aos Dodgers. Pouco tempo como jogador, muito tempo no staff, sobretudo o seu período maior de sucesso foi como manager do time, né, quando ele ganhou as World Series de 81 e 88. E o que fica do Lasorda para todos nós torcedores dos Dodgers é a imagem de um cara que sempre soube estimular seus jogadores, sempre soube tirar do jogador aquilo que ele mesmo não acreditava que tivesse. E foi isso que o Lasorda fez enquanto manager, e foi isso que ele fazia ainda só agora como torcedor, né? A gente teve acesso a vários depoimentos de jogadores como Clayton Kershaw, Max Muncy, Cody Bellinger, todos eles, Justin Turner, todos eles falando do quão presente era a figura do Lasorda dentro do vestiário, o quanto que ele estimulava, o quanto que ele sabia usar as palavras certas para tirar do cara aquilo que ele não estava conseguindo dar, e no jogo seguinte o jogador que às vezes não estava tendo um desempenho tão bom ia lá e conseguia fazer as coisas corretas. Então é isso, o Lasorda é um fanático pelos Dodgers e fica para a história como já né? É um Hall da Fama, camisa 2 aposentada nos Dodgers. E é isso que fica pra gente. Let's go Dodgers, descansa em paz, Tony Lasorda. Valeu! E fora isso, Rafik, a gente também teve a probabilidade do mandante do jogo de hoje à noite, entre o Washington Football Team, né, não jogar em casa. Bom, acho que todos já sabem, né? No dia 6, justamente no dia que o Congresso ia simplesmente fazer que teoricamente seria uma sessão cerimonial para oficializar o colégio eleitoral, radicais, uma insurreição, a verdade é essa, uma insurreição, uma tentativa de golpe, ou eu vou falar isso melhor nas minhas dicas, a minha dica é um texto que fala sobre isso, uma tentativa de manutenção do poder branco nos Estados Unidos à força, tomou conta do Capitólio, a capital federal ficou sob sítio, o legislativo ficou sob sítio, a Guarda Nacional teve que ser chamada, e, bom, por alguns minutos temeu-se que o Washington ficaria no estado tal que não se teria como jogar no estádio do Washington Football Team. Felizmente, a coisa não ficou tão ruim. Por muito pouco, se você for ler as denúncias que o FBI já lançou para algumas pessoas que já foram presas, a coisa não degringolou para uma guerra civil por muito pouco, porque tinha caminhões de coquetel Molotov, fuzis automáticos, tudo em caminhão. A sorte é que tudo ocorreu de uma forma tão bagunçada que até os insurrecionistas não souberam se organizar e esqueceram essas coisas dentro do caminhão. Mas, felizmente, depois de algumas 4 ou 5 horas, a situação foi normalizada e o jogo vai ocorrer hoje em Washington sem nenhum problema e tudo voltou ao normal. Pelo menos na cidade em si, para a cidade fazer o seu dia a dia. Se a democracia americana voltou ao normal, isso é uma coisa que a gente só vai saber nos próximos meses. Mas assustou, né? Eu vou falar mais nas dicas, o meu texto é sobre isso. Muito bom. Então agora, Paulinha, depois da gente fazer a nossa introdução da segunda temporada de 2020, vamos para as pautas desse podcast que está recheado de NFL. Matoca, você que ficou quietinho agora, vamos começar com você já. Tivemos um último jogo, semana 17 da NFL, Washington Football Team e Philadelphia Eagles. E você acha que aquilo foi ok? Ou você acha que aquilo foi uma grande safadeza de Doug Peterson colocar o Nate Sudfeld em campo para ferrar a vida dos Giants? Então, vamos lá. Muito se discutiu porque ele colocou o Nate Sudfeld, um quarterback ruim, né?
para jogar no lugar do Jalen Hurts, que estava como titular. Primeiro que se fosse para colocar um quarterback ruim, podia ter colocado Carson Wentz se tivesse lá, né? Mas tudo bem. E, primeiro de tudo, eu queria dizer que não ia fazer tanta diferença, porque os números do Jalen Hurts naquele dia estavam 7 de 20 para 72 jardas e uma interceptação. Ou seja, se o objetivo era perder, dava para perder com o Jalen Hurts em campo. E, assim, vamos lá. O tanque na NFL, ele existe. Querendo ou não, ele existe. A gente vê o Jets fazendo uma blitz com 8 jogadores na última jogada para não perder o jogo, para não ganhar o jogo, né? No caso, contra os Raiders. Tipo assim, numa das últimas jogadas no quarto período, a única vez que isso aconteceu na história. E a gente vê o Jaguars jogando com o time todo reserva para entregar o jogo para os Colts. Até tentou fazer uma forcinha, mas entregou o jogo para os Colts. E o negócio é que era horário nobre, né? Então tá todo mundo de olho naquele jogo. E existe no futebol americano a cultura do you play for the win. Que você tem que jogar pela vitória, porque são 16 jogos. Então é bom você ter alguma vitória, pelo menos. Só que existe o tanque também, e o pessoal não fala tanto. Eu acho que fizeram um caso muito grande disso, porque, assim, se ele quisesse apenas tancar, ele chamava jogada errada, sei lá, fazer alguma besteira desse tipo e era isso aí. Ele podia ter feito de forma mais... como que eu digo? De forma mais escondida, né? De forma mais... não tão clara assim. Só que ele foi burro, trocou o quarterback numa clara demonstração de vou bancar o cara pra tentar perder, só que também não fazia muito sentido, porque assim, não parecia que o Jalen Hurts ia virar o jogo. Então, vacilo do Doug Peterson, porque não precisava. Eu vou tentar manter a calma pra falar desse assunto, mas assim, eu já queria puxar o Rafik e puxar sobre o tweet do Dan Orlovsky. Que ele começa falando que é muito justo a gente dar risada da NFC List esse ano, porque tudo bem que tem essa cultura do que o Matoca falou de todo mundo quer ganhar, etc e tal, e realmente rolou isso nessa divisão, por mais bizarra que ela tenha sido, querendo ou não, teve gente lá que jogou sim, que brigou, tentou a vitória e perdeu por deficiências técnicas. Mas o último jogo da temporada, um Sunday Night Football, aquilo lá foi muito vergonhoso, Rafik. E aí começou muito papo de loteria do draft, né? Que seria bizarro também na NFL isso. Não, vamos lá. Primeiro, eu já falei, eu e o Henrique já falamos muito o que achamos sobre isso na 2-Minute Warning da semana 17. Podem ir lá no YouTube, o Henrique falou bastante, eu também falei pra caramba, até mais do que eu deveria. Eu discordo no Matheus em relação ao tanque. Eu acho que não pode comparar isso ao tanque por um simples motivo. Quando você faz tanque, você tanca até a temporada praticamente inteira, ou grande parte da temporada. Jets, por exemplo, foi até o exemplo que o Lucas deu para contrapor a gente na 2-Minute Warning. Ou Jaguars. Eles tancaram o tempo inteiro com todo mundo. Então, assim, entre aspas, todo mundo que não se chama Indianapolis Colts ganhou o jogo do Jaguars porque o Jaguars tancou. Foi injusto, assim, ele perdeu para todo mundo. O Eagles... ele estava jogando sério até a semana 16. E ele só tancou no segundo tempo do jogo 17. Ou seja, ele deu, entre aspas... ele deu uma vantagem. Numa divisão horrorosa, em que o campeão passou com 7-9, ele deu uma vantagem absurda ao Washington. Por quê? O Giants jogou dois jogos contra o Eagles, e o Eagles jogou para ganhar. O Cowboys jogou 2 jogos contra o Eagles, e o Eagles jogou para ganhar. E um dos jogos do Washington ganhou de brinde, de bandeja, uma vitória do Eagles. Por isso eu acho que não dá para comparar. Voltando ao tweet do Dan Orlovsky, ele soltou que, assim,
É justo você rir sobre a NFC East esse ano. Mas ao final do dia, os 4 times jogaram para ganhar toda semana, até o último jogo da última semana. Os Giants e os Cowboys batalharam tudo que tinham por hoje, porque eles pensaram que tinham uma chance, quando na verdade eles não tinham. A NFL é uma liga que tudo se resume a respeito. Em todo aspecto, Filadélfia é uma cidade que se orgulha de ter uma chance quando ninguém acha que eles têm. E aí eles fazem isso. Tudo o que aconteceu desrespeita o jogo e desrespeita os outros times da liga. Não, óbvio, mais uma vez, gabaritou. Né? Gabaritou. E ele soltou esse texto, em cima desse texto ele soltou uma frase assim: That was a mockery. Ou seja, isso foi uma vergonha, uma palhaçada, uma brincadeira de mau gosto. Para não falar um palavrão aqui, que eu acho que resumiria melhor a frase. Orlovsky, mas eu gosto do Orlovsky, que ele fala a verdade que não tem que falar. E foi exatamente isso. Foi uma palhaçada. Se o Eagles está tancando o ano inteiro, como é o Jaguars, como é o Jets, ok. O Bills ganhou um jogo que não deveria do Jaguars. O Raiders ganhou um jogo que não deveria do Jaguars, etc. Ou até na época do... O chefinho pode falar melhor, do Colts, né? Quando tancou tudo pelo Luck. Todo mundo ganhou do Colts. Todo mundo. Foi amplo, geral e restrito. O do Eagles não. Foi teleguiado para, na prática, tirar um rival dos playoffs. E aí é que negócio. Aí, uma desculpa que tem, não, o Eagles não fez isso para tirar o Giants. O Eagles fez isso para ganhar posições de draft. Até faz sentido. É verdade. Ser a 6ª pick ou a 10ª pick, numa primeira rodada, faz diferença. Então, para evitar isso, afinal de contas, a própria NBC, que paga milhões para transmitir o Sunday Night Football, não gostou disso, eles vão acabar pressionando para que a NFL institua uma loteria de draft, que é a única forma de você não inviabilizar, mas diminuir a vantagem de um time que faz esse desrespeito com quem paga a liga, que, no caso, boa parte dos rendimentos da liga vem dos contratos de televisão, e com os fãs que sustentam os contratos de televisão na prática. É ruim, eu odeio loteria, mas, infelizmente, é a única solução que eu vejo nesse momento para evitar que novos escândalos como esse aconteçam, porque se começar a acontecer com mais frequência, a confiabilidade da Liga NFL vai entrar no mesmo buraco que a confiabilidade da Liga Major League Baseball está entrando. E vejam a crise de fãs que a Major League está começando a ter. A gente já falou isso em vários podcasts. Busca aí. Olha, eu acho que não vai ser por conta disso que vai ter uma loteria assim, não. Não acho que... Não vislumbro que eles vão decidir colocar a loteria da NFL, que eu acho que seria erradíssimo, amanhã por conta disso. Só que aí, primeiro, como que o Doug Peterson vai lidar com esse vestiário? Porque já estava tendo problema de vestiário por conta de Carson Wentz, já teve problema por conta de Nick Foles, o time já não estava rendendo, aí faz um negócio desse e, tipo assim, o técnico é bom, só que já diria Edilson Capetinha no programa do Neto, perdeu o vestiário. É uma dessas. E segundo, a NBC, né, que tem o Sunday Night, tá puta porque aconteceu isso, erro dela também de colocar um jogo bosta desse como Sunday Night da semana 17, sendo que tinha Cardinals e Rams, que mesmo sem os 2 quarterbacks principais, era um jogo que ia ter um jogo muito... Ia ter jogo. Esse daí você colocou basicamente um time que podia tancar, não jogar nada e, assim, vacilo dela de não ter colocado o melhor jogo possível. Não, Matheus, a escolha foi corretíssima, por um simples motivo. Era o único jogo, esse Washington e na verdade, também, assim, a tabela foi horrorosa da semana 17. Nenhum jogo era óbvio. E se o Bears perde o Packers como perdeu, ficaria muito na cara que o Arizona poderia ganhar para classificar os dois. E ficaria meio que, esse jogo não vale tanto.
É um jogo que poderia ser estragado pelos resultados da tarde, como se fosse o escolhido, acabaria sendo. O único jogo que valeria muita coisa, não importando os resultados da tarde, era esse. Então a escolha era óbvia, era a única escolha, inclusive. A gente até chegou a comentar um pouquinho disso no Two Minute Warning Beer da semana 16, que o jogo estava praticamente confirmado, porque era o único que teria alguma relevância no horário. Rafik, você comentou do Suck for Luck também. Realmente o tanque eu acho que é uma possibilidade, é uma eventualidade é uma coisa que realmente pode acontecer na NFL e todo mundo já assumiu muito isso. Só uma curiosidade desse caso. Os Colts tiveram 2 vitórias no ano, para Texans e Titans. Vocês querem chutar quem era o quarterback dos Colts? Dan Orlovsky. Exatamente, Dan Orlovsky. Boa tarde, Dudu, você chegou. Eu queria saber de você. Al Michaels ficou puto na NBC por causa desse jogo que foi uma palhaçada. Loteria de draft da NFL ou não? Boa tarde, senhores. Novamente, como já de costume, né? Problemas técnicos, chegando atrasado no bondinho. Cara, se você olhar até o próprio tweet do Dan Orlovsky, uma infinidade de torcedores, todo mundo já disse que é muito natural, não só na NFL, que as equipes elas começam a fazer um corpinho mole aí para conseguir uma pick melhor no draft. Eu acho que para mim tá descarado, né? Ficou bem descarado, bem escancarado. Acho que o Matheus colocou muito bem também, que poderia ser um pouquinho mais por baixo dos panos ali para não ficar tão feio, mas, cara, no mínimo, ridículo. Quem vai se ferrar com isso mesmo é os próprios Eagles, porque os Giants vão chegar comendo bonito eles na próxima temporada. Alguém discorda disso? Não, como o Matheus falou, além do Doug Peterson ter perdido o vestiário, os jogadores do Eagles vão sofrer 2 jogos na temporada que vem, porque é certo, é batata que o Giants e o Eagles se enfrentam 2 vezes, afinal de contas são rivais de divisão. E os jogadores do Giants vão para quebrar, porque estão putos. Então, por causa de uma decisão do técnico, os jogadores vão sofrer. E é por isso que um dos motivos pelo qual ele vai perder o vestiário. Eu, se fosse o Eagles, já teria demitido o técnico, porque não vai dar certo ano que vem, posso te garantir. Bom, gente, depois de um assunto um pouco mais pesado, falar de tanque, bagulho todo, vamos para um assunto que é mais legal, acho que um debate interessante. Primeiro, a simples pergunta, pode responder um de cada vez e falar por que gostou ou por que não gostou. Playoffs com 7 times, foi uma boa pedida ou não foi, Matoca? Olha, eu acho que não foi. Eu tenho certeza que o Rafik concorda comigo nisso. E é o que a gente discutiu aqui antes de começar a gravar, mas não... Já tinha muito time que passava nos anos anteriores, sobretudo na AFC, de tipo assim, time que passava na 6ª vaga com 8-8. Já aconteceu disso. E esse ano que foi, né, merecido o Colts passar com 10-6 e o Dolphins com 10-6 ficou de fora, mas o mais normal seria o Bears, que nem o Bears passou, com 8-8 na 7ª vaga. Só que isso não é... Colts 11-5, desculpa, gente. Só que isso não é merecido, o Bears ter passado com 8-8. Eu acho que, assim, vai ser um jogo a mais, vai ser divertido pra gente que gosta de ver, só que é ruim porque um time que não deveria estar nos playoffs está nos playoffs, e um outro time que poderia ter um descanso a mais na semana não vai ter. E aí, Dodô, o que você acha? Concorda? Gostou de 7 times nos playoffs ou não? Eu acho que não dá pra... A gente não vai conseguir discordar, não, cara. Eu também acho que não foi bom. Acho que a última posição fatalmente vai chegar desmerecida ali. É ruim falar isso, né? Que não havia merecido passar, mas eu concordo com uma toca, cara. Talvez fazer com que esse formato fosse implementado agora, sem o que eu já vi também, muita gente falar sobre isso, né, muitos torcedores, muitos jornalistas, de que isso deveria ter sido desenhado, né? Então, deveria ter sido revisto. Acho que muita coisa vai passar a acontecer até por conta da pandemia. Se a própria NFL, ela colocou que nos estudos deles recentes, é que as pessoas gostariam de ver mais as equipes jogando na pós-temporada e
que aumenta, né, a aderência das pessoas, aumenta a base de fãs, que isso acabou ocorrendo justamente por conta do Super Bowl. Nessa época do ano é que mais tem gente que vem conhecer o esporte, então quanto mais equipes jogando os playoffs e mais jogos acontecendo, seria melhor para a base de fãs da liga. Mas eu acho que tem um lance de merecimento que eu acho que o Matoca colocou muito bem, e pode ter um pouquinho aí de coisas que eram pensadas no passado, ideias relativamente ruins, que tinham a ver com custo e gerariam um custo para a liga, para as equipes, e aí por conta da pandemia e a falta de receita, principalmente de ingresso, e enfim, algumas ideias que no passado por conta de custo eram ruins, passam a ser boas agora porque tem uma leve condição de trazer receita positiva para as franquias. Então acho que muita coisa bizarra pode passar a acontecer aí, e o exemplo do Matoca eu também não achei tão legal assim, não. Rafik, eu sei o que você pensa sobre isso, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que a gente tem que ter em mente um negócio que também o Dodô trouxe um pouco. Essa movimentação é para angariar dinheiro, é para ter mais receita na liga, dinheiro de TV. Talvez não tenha sido a melhor forma, mas a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Bem, a gente pode se acostumar de mil formas, assim como também a Major League está pensando em aumentar os playoffs, porque gostou muito da fórmula de 16 times esse ano, com pequenas alterações. E eu já falei que se o beisebol fizer isso, eu vou me acostumar. Eu vou largar o beisebol na temporada regular e vou acompanhar o beisebol apenas nos playoffs, porque se metade dos times passarem, para que eu vou assistir 162 jogos de temporada regular? A NFL tem que tomar cuidado, ainda mais uma liga que já não tem tantos jogos assim de temporada regular, para não cair no mesmo erro. Obviamente eu sou contra. Acho que especificamente esse ano veio até bem a calhar, porque seria muito injusto que um time de 11-5, como foi o Colts, ficasse de fora dos playoffs, e ainda ficou um time de 10-6 fora, que até acontece, mas não é normal. Mas se você for olhar a história, eu já peguei esse histórico, eu joguei até no zap aqui da redação. Eu não tô com ele aqui na mão, não tá de cabeça. O Colts é a exceção que confirma a regra. Eu fui até 2012, 2011. Aliás, foi até 2007. Você não vai ter outro time de 11-5 que ficaria de fora na 7ª vaga. O Colts é um caso único na história recente. E mesmo 10-6, você conta nos dedos os times que ficaram de fora com 10-6. É muito mais comum essa 7ª vaga ser preenchida por um time de 8-8 ou um time de, no máximo, 9-7. Ou seja, é um time que tranquilamente poderia ficar fora dos playoffs. Eu sempre sou partidário da regra que o playoff tem que ser apenas para os bambambãs, para os muito bons, e não apenas para os bons. E no que você aumenta o número de vagas, você transforma o playoff em apenas para os bons, ou até para medianos, como é na NHL, na NBA, e se a Major League realmente aumentar os playoffs, na Major League. Você vai aumentar o número de fãs? Pode até aumentar. Eu continuo sendo contra, e eu vou ter o meu direito de simplesmente não acompanhar a liga na temporada regular, como eu já faço com a NBA, como eu já faço com a NHL, e estou a ponto de fazer com o beisebol, caso o beisebol confirme o aumento absurdo e indiscriminado dos playoffs. Se o beisebol aumentar no estilo só os piores vão ter que passar pro wildcard, eu até fico, ok, não, os campeões de divisão vão ter uma vantagem. Ok, beleza. E a vantagem não é meramente mando de campo. Mas se for todo mundo entra com chances iguais, como é na NFL, tirando o mando de campo, então simplesmente para de ver a temporada regular. Vou ficar sozinho? A liga como um todo vai ganhar mais dinheiro? A liga ganha mais dinheiro. Eu tenho outros esportes para ver, tenho esportes olímpicos para ver, eu vejo outra coisa. Eu até brinquei com vocês em off, antes da gravação, falando que se eles quiserem aumentar um jogo, talvez uma possibilidade, se quer aumentar um jogo realmente por receita, que fizessem o que a NBA fez na bolha, na última temporada, que pegasse ali os 6 e os 7, fizesse mais um jogo com eles, e aí o melhor ficava com a 6ª vaga e acabou. Talvez se é para aumentar, talvez fosse uma proposta. Eu concordo, porque aí você dá uma semana de descanso para os 4, para os campeões de divisão, mais o 5º melhor, e o resto que se vire. Quer ter semana de descanso? Ganha sua divisão. É isso. Aí eu vou ter que discordar, porque é basicamente o seguinte, gente. Futebol americano, todo esporte é perigo de lesão, mas futebol americano é esporte de impacto, e um jogo você pode tirar alguém dos playoffs. Ou seja, uma semana a mais que a pessoa cansa, é uma semana a mais que ela toma porrada,
E aí vai ser um jogo a mais que você tem para entrar nos playoffs, que você vai perder no próximo jogo, porque seu time é pior e tá mais cansado. Então, não valeria a pena. Eu preferiria, sei lá, não ter que jogar esse jogo e ficar fora dos playoffs. Essa frase não é minha, mas é bem importante também lembrar disso. Disponibilidade é uma puta habilidade na NFL. Sim, só que se você colocar mais um jogo, tipo assim, é um jogo a mais para os times cansarem. É um jogo a mais que você vai pegar os dois times que têm um elenco pior, você vai colocar os dois para se enfrentarem, eles vão cansar, eles vão machucar, e os outros 5, 6 times vão estar lá, de boa, esperando, descansando o time. Ou seja, você jogou um jogo a mais para perder no próximo jogo. Não faz sentido, você não aumentou suas chances de playoffs por conta disso. Eu, se fosse dono de time, eu não gostaria disso, porque se eu estivesse nessa posição, seria assim, não tem como ganhar nesse caso. Eu vou discordar do Matheus. Eu acho que nesse caso, essa dica, essa alternativa do Felipe é o meio termo bom, é o meio termo que o beisebol usa hoje. Aquele negócio, você quer evitar a loucura que é o wildcard game na Major League, ganha sua divisão. É a mesma coisa, você quer evitar esse jogo a mais, que você pode acabar machucando, você pode acabar cansando, ganhe sua divisão. Não tente ficar em segundo lugar. Acho que, inclusive, aumenta a pressão na temporada regular, mesmo dois times que, teoricamente, já estão classificados para os playoffs, vão atrás de tudo pelo título da divisão, pelo bye. Acho possível. Até porque, lesão por lesão, pré-temporada gera bastante lesão também, né, Dudu? A gente até já falou, vamos terminar com essa bagaça aí. É justo, né? Eu acho que eu também entendo que a posição do Matoca, acho que é válido também, acho que seria um problema para essas equipes. Elas já entrariam, de certa forma, de uma forma mais light, né? Eu pegaria a última posição ali com um score bem, bem ruim, mas machucar por machucar, para não machucar na semana 1. Se eles têm um quarterback mediano, mas tem uma linha ruim, o cara vai tomar pancada, e aí na semana 6 já com lesão, já com o dedo machucado, com o braço machucado, enfim. Eu acho que é meio justo, assim, tentar um jogo adicional aí entre os piores e decidir o melhor entre eles, talvez seria o mais justo. Mas, gente, lesão pode acontecer na pré-temporada, assim, porque pode acontecer de fato, mas a gente teve muita lesão nessa temporada porque não teve pré-temporada, porque a pré-temporada é para você ter ritmo de jogo. Quando você já começa numa semana 1 a todo vapor e sem pré-temporada, acontece o que aconteceu, que teve muita gente machucada nessa temporada. E o negócio que eu tô falando é que é o seguinte, são 16 jogos regulares de de todos os times, e aí o cara tem que ainda jogar um 17º para cansar mais o seu time que não tem um recorde tão bom, já é mais fraco do que as outras 5 equipes. Não tem como ele ganhar esses playoffs, não tem como ele chegar no Super Bowl. O time dele já tá cansado, já tá baleado. Ele já tá estressado mentalmente, fisicamente, porque teve que passar por prova de fogo em semana 17, nessa semana, e outra. Beleza que o beisebol tem isso, a NBA conseguiu fazer isso. O beisebol tem 100 e tantos jogos. A NFL tem 16, porque é muito mais desgastante pro corpo do atleta. Então, assim, eu acho que isso não é viável de se fazer e eu acho que eles não fariam. Lembrando que, de acordo com o CBA lá, que eles votaram, que eles aprovaram, teremos uma semana 18 já, hein? Isso já está previsto. Então já terá um jogo a mais de temporada regular. O meu ponto, Matoca, é assim, a gente não vai conseguir voltar atrás com isso. A gente não... dificilmente a NFL vai voltar atrás e tirar mais um time dos playoffs, justamente porque ela precisa de receita. Então, assim, precisamos pensar... Ela vai ter que pensar em alguma alternativa para isso, sim. E tem mais. Do jeito que ela tá aumentando os playoffs desse jeito, ela tá tirando os byes. Tá forçando todo mundo a jogar um jogo a mais. Até, inclusive, os melhores times da conferência. Não, eles tiraram um bye do segundo seed, o que, para mim, é ruim. Mas
do jeito que vocês estão falando, gente, o sexto ou o sétimo vão entrar de todo jeito. Ou seja, vai ser alguém com recorde ruim de todo jeito. Se for fazer assim, faz, sei lá, um quadrangular final, então, e bora fazer Série B dos anos 90. Mas é exatamente essa a proposta. Pega do 7º ao 10º e faz um jogo só entre esses 4. E os 5 primeiros ganham bye. A proposta é essa. Eu acho que não faz sentido, porque se o 10º passar, vai ser um time que pode estar, sei lá, 5-11 e passou para os playoffs. Cai por terra toda a questão do merecimento que a gente está falando, gente. Mas aí fica ainda mais intensa a briga pelo número 1 da conferência para pegar esse 10º que talvez possa ganhar. Você vai aumentar a guerra dentro da temporada regular pelos seeds de uma forma absurda. E talvez até a semana 17 deixe de ser esse lixo que é hoje. Essa guerra ela já acontece, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. É que a gente tem que pensar só que ela não vai voltar atrás disso puramente por causa de receita. Então é só isso, é pra gente pensar em novas propostas. O Matoca não gostou dessa. Provavelmente alguém que tá ouvindo também não deve ter gostado. Então assim, se você tem alguma ideia pra isso, manda pra gente, vamos conversar dessa ideia aí. E rapaziada, daqui a pouco tem Coltão em campo, então nós vamos para as dicas. Vocês estão preparados, né? Vocês tiveram bastante tempo para descansar, eu espero que tenha muita dica boa aí. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, Matoca, eu vou deixar você começar. Você tá começando todos os quadros, tá vendo? Então eu vou deixar você começar com as dicas também. A minha dica hoje eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de cultura francesa porque acho um povo chato. Desculpa quem for francês e assistiu. Mais um cancelamento que vai rolar no nosso negócio. Mas não existe cancelamento pra cima de europeu, não. Mas enfim, não sou muito fã da cultura francesa, mas eu comecei uma série que é muito boa, que chama Lupin, não sei falar francês, que é com o Omar Sy. O Omar Sy, ele no filme Os Intocáveis, ele é o cara que cuida do idoso na cadeira de rodas, é um baita ator, já fez Jurassic World, já fez X-Men, talvez um dos maiores atores franceses atualmente. E é uma série sobre é baseado em alguns livros de Arsène Lupin, que seria um ladrão, assim, muito astuto. E a série ela é muito boa, ela é muito bem feita, ela é muito bem desenhada e ela é muito boa para quem curte alguma coisa, tipo, eu não curto Casa de Papel, mas nesse estilo ela é muito bem feita, muito bem roteirizada, muito bem dirigida, a imagem é muito bonita, apesar de eu não gostar tanto da cultura francesa, eu também gostei. Então, fica aí a minha dica dessa série. Bom, Rafik, sua dica agora, que você já deu até spoiler dela no começo do podcast, vai. Pois é, a minha dica, mais uma vez, vai ser um texto em inglês. Aí o chefe vai, você acha que alguém vai ler texto em inglês? De novo, a gente quase bota no Google Tradutor. Porque é um texto justamente sobre a análise do que realmente foi a invasão pelos extremistas apoiadores do Trump do Capitólio na quarta-feira. Capitólio, para quem não sabe, é o Congresso americano. Eu poderia botar um texto em português, mas infelizmente nenhum texto em português chegou a ter a qualidade e a profundidade desse texto que eu vou compartilhar com vocês do 538. Mais uma vez, esse site maravilhoso eu estou compartilhando aqui. O mais próximo em português que eu li é do Demetrio Magnoli, na Folha, que ele fala que a democracia americana hoje está balançando em relação à guerra pela alma do Partido Republicano. Mas ainda assim, por que está havendo essa guerra? E o Magnoli não foi tão a fundo nisso. Quem vai a fundo é justamente esse texto que eu vou compartilhar, que justamente na prática ele vai explicar com vários trechos de estudos científicos, desde a década de 60 ainda, da Lei de Direitos Civis de Lyndon Johnson, que no fundo, tudo isso que nós vimos na quarta-feira é uma tentativa da América branca continuar a dominação branca e racista sobre os Estados Unidos, que acontece desde que os Estados Unidos é colônia do Reino Unido. Então, leia esse texto que ele vai dar uma visão um tanto quanto diferente do que a gente fala. Foi tentativa de golpe, foi assalto à democracia. Até foi. Mas o cerne principal, ninguém está preocupado com a democracia nesse ponto. O cerne principal
é manter a dominação branca nos Estados Unidos. É um texto que eu acho que vai dar uma clareada em muita gente. Eu só Muito queria bom. ressaltar que no meio disso daí tinha grupo neonazista e fascista na invasão do Capitólio. Então, fica aí a exemplificação do que o Rafik tá falando. Como é que é o moletomzão lá? Camp Auschwitz, que saiu nas imagens em todos os jornais pelo mundo. Medonho, o cara é líder, né, do movimento. Cara, a foto é medonha. Pois é. Bom, Dodô, já que você apareceu agora também, manda ver sua dica já, pra gente fechar esta edição, a primeira edição de 2021. A minha, ela fala muito sobre a minha pessoa por dois aspectos. Primeiro, porque eu acho que vai ser uma série, não sei se ela vai ser só um documentário, mas, enfim, para quem me conhece um pouco mais, sabe que palavrão para mim é vírgula. Deveria usar muito, mas, enfim, eu uso bastante e para praticamente tudo. E a outra questão é que tem um pouquinho de história nessa série, nesse documentário. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Falar palavrão. E outra coisa que eu gosto muito, que é a história. Tem uma série nova na Netflix, chamada A História do Palavrão. Ela é conduzida pelo Nicolas Cage. E, basicamente, né, ela tem, acho que 6 episódios, né? Os primeiros 6 episódios, que falam os primeiros 6 palavrões na língua inglesa mais utilizados e a história de cada um deles, né? Então, desde o momento em que nós não usávamos as palavras para ofender outras pessoas ou para colocar em uma situação de embaraço, então, desde o momento em que nós fazíamos gestos para ofender outras pessoas, e aí ajudando um pouquinho com a visão do Matoca com ódio aos franceses, durante as guerras entre a Inglaterra e a França, então surgiram muitas ofensas gestuais, isso também em guerras envolvendo os escoceses. Então, isso foi evoluindo até que nós passamos a usar palavras que tinham outro significado para ofender outra pessoa. Então, a série, além de ter esse contexto histórico, e apesar de falar sobre palavrão, ela também tem um pouquinho de humor, né? Tem diversos humoristas americanos que também eles começam a dizer como é que eles usam os palavrões, etc. E aí como é que isso passa a ser cultural e certas palavras deixam de ser palavrões para serem vírgulas de fato, né? Para ser só um adendo na nossa forma de se expressar. Mas é bem interessante, cara. É um documentário bem legal, é divertido e tem um baita de um contexto histórico. Então acho que vale a pena conferir. E se você, assim como eu, usa bastante palavrão, você vai se identificar pra caramba. Peraí, vai se identificar pra caramba ou vai se identificar pra Ah. Então tá bom. Bom, agora vamos com a minha dica. Eu vou ter que trazer um negócio, um filme, que gerou até uma certa polêmica já. Teve até um artigo do El País falando sobre ele. E é engraçado, porque você pensar que um filme da Disney, um desenho, trouxe alguma polêmica, é bacana. Bom, eu vou falar sobre o filme Soul, que saiu no dia 25 de dezembro no Disney Plus, não sabemos ainda, porque não se posicionou, mas é na ou no Disney Plus. O filme é bem legal, conta a história de um professor de jazz, vamos dizer assim, de professor de música, que ele morre e ele vai pro céu. E aí conta o processo que é você virar uma alma. Então, assim, é bem interessante o filme, é bem legal mesmo. Só que a crítica do El País é que parece que a Pixar e a Disney esqueceram que os filmes são feitos para crianças. Realmente, eu acho mesmo que o filme é muito mais feito para adulto, apesar de ser uma animação, mas vale muito a pena ver. E eu acho que deveria todo mundo começar o ano com esse filme, porque é muito bacana. Tem muitas frases e muitas coisas que a gente esquece com o passar dos anos, então é legal. E assim, eu vou colocar também essa crítica do El País, junto com a minha dica, para quem quiser depois ler, que é bem interessante. E é isso. Eu acho que deu essa primeira edição de 2021. Primeiramente, feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. Feliz ano novo para vocês também, que eu não falei no começo. E é isso, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Valeu, até a próxima. Vamos acompanhar basicamente a última grande semana da NFL, né? Depois vão ser 4 jogos, 2 jogos, 1 jogo, e depois só em setembro.
Tchau, tchau, pessoal. E lembrando que essa daqui foi uma versão bem mais curta, porque o chefinho quer muito ver o jogo dos Colts, então foi por isso. Vai falar assim na caruda já? Olha isso aí, Dodô. Vê se pode começar o ano desse jeito. Foi um microcast de livre e espontânea vontade. Galera, valeu. Feliz ano novo. Como sempre, bebam água e bebam cerveja, porque também tem água. É isso, gente. Bebam água, bebam cerveja. Feliz ano novo e até semana que vem. Valeu. É isso aí, seus Ana Maria Braga de Dread. Acabou mais um episódio do Zonecast 2021. Já começou com a Ana Maria Braga de Dread, vacinação começando na Argentina, e aqui não, festa fantasia no Capitólio, e até os Estados Unidos invadindo os Estados Unidos para restaurar a democracia. Pois é, começamos loucamente o ano, essa segunda temporada de 2020 vem forte, mas, como de costume, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, e seguir os nossos dias. Não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês, mas assim que ela chegar, toma logo e deixa de ser retardado.